Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um dia de luta e reflexão. A violência e a exploração sexual infanto-juvenil é uma triste realidade brasileira. Além da prevenção, o combate a essa realidade exige que os casos sejam denunciados. Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independente, doutora Emanuela Barros, advogada especialista em direito constitucional e presidente do Conselho Municipal da Mulher. Doutora, satisfação imensa tê-la conosco mais uma vez aqui na nossa bancada. E sobre esse dia de luta e reflexão, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para a sua análise, doutora. Oliveira, primeiro quero agradecer mais uma vez de poder estar aqui junto com nossos ouvintes, né, do portal RMS News, falando de assuntos importantes, não só da nossa cidade e região, mas um assunto como esse que é importante para toda a sociedade. Nós estamos, né, mais um dia de luta, de mobilização da campanha Faça Bonito, que é uma campanha anual, né, que começa lá em 2009, né, quando é instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso, à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né, porque essa questão é uma questão ainda muito grave no Brasil. A gente tem ainda dados, né, tristes de que a cada 4 horas uma menina de menos de 13 anos é estuprada no Brasil, uma estatística estarrecedora, e faz menção a uma outra menina, né, que foi sequestrada, espancada, estuprada e morta em 1973, a Aricele Cabreira Sanches, né, que acabou sofrendo tudo isso, e o crime, né, lá na capital capixaba, lá no Espírito Santo, chocou toda a nação, e ao acompanhar o desenrolar desse caso, se percebeu, né, que foi silenciado porque quem foi os algozes delas eram pessoas poderosas. E esse silêncio desse crime, que até hoje, né, está impune, faz com que se coloque no dia, né, 18 de março, lembrando, né, esse crime cometido contra a Aricele, o Dia Nacional de Luta e Mobilização contra esse tipo de crime hediondo, né? Anualmente, a gente tem dados estarrecedores no Brasil, né? A gente tem que os menores de 13 anos representam mais da metade da população das vítimas. Quase 66 mil estupros são registrados por ano no Brasil, né? E essas vítimas acabam sendo, muitas vezes, chegando nas estatísticas, porque é um crime que também acontece muito dentro das casas, dos lares, com pessoas próximas, né? Então, a Unicef estima que 120 milhões de mulheres tiveram um contato sexual indesejado antes dos 20 anos de idade, né? Então, algum tipo de assédio, algum tipo de abuso. E a gente, né, aqui em Sorocaba, adota a campanha, né, faz essa campanha desde 2012, né, através de uma comissão, que era a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual, que a gente começou desenvolvendo campanhas através de palestras, lives, e principalmente a nossa principal campanha, que é no Terminal Santo Antônio, da qual a gente fala dessa data para a população, reflete sobre a questão da problemática da violência sexual de crianças e adolescentes e doa mudas de árvores, de plantas que são plantadas pelos agressores sexuais da P2, uma forma de lembrar que aquilo que é muito feio pode se transformar numa coisa muito bonita quando a gente cuida, né? Então, é uma estratégia que a gente tem para falar desse problema que é muito grave, né? Em Sorocaba tem legislações que falam sobre isso, inclusive tem uma semana municipal de combate à violência sexual, que foi instituída, né, pelo Decreto-Lei 18825, e infelizmente nos 2 últimos anos a gente não pôde fazer essa campanha por conta da pandemia. Então hoje a gente retoma, né, através de uma campanha importante, que o ato mais importante realizado no Terminal Santo Antônio, das 11 às 13 da tarde, e falando sobre esse evento. E dizendo da importância de trabalhar
essa questão. Porque hoje a gente vive uma situação de uma verdadeira epidemia em relação à violência, né? A pandemia do coronavírus trouxe essa questão à tona, porque muitas dessas crianças ficaram presas na casa dos seus avós. E a gente tem um plano municipal de enfrentamento à violência que, infelizmente, não saiu do papel. Embora a gente tenha já realizado ele, né, entrou em vigor em 2017, mas já há 5 anos a gente tentando fazer com que esse plano seja revisado, que ele saia do papel e que, efetivamente, a rede municipal possa comemorar uma verdadeira proteção plena para as crianças e adolescentes de Sorocaba. É uma pena, né, doutora? É uma pena, mas também é um triste retrato de Brasil. Você sabe que a gente pouco conversa até detalhes sobre o que vai ser dito em tese antes do programa, né? Temos a linha geral. Mas agora, nesses 30 segundos que você falou aí de Sorocaba, né, que não se realiza, me veio a lembrança da esfera nacional. Você sabe que eu tenho uma pessoa muito próxima, ligada à Polícia Rodoviária Federal, e durante anos ela me disse o seguinte: é triste o que você vê nas estradas brasileiras de abuso de crianças e adolescentes por parte aí de maus profissionais do volante. Mas isso acontece, é uma prática, e por outro lado também a ação não eficiente dos governos, tanto dos estados quanto do governo federal em todas as épocas. Então a gente vê que há que ter um enfrentamento mais forte em relação a isso. Não, com certeza, né, Oliveira? Você sabe muito bem da problemática. Aliás, foi nosso parceiro, é nosso parceiro em todos. Acho que quase há muito tempo a gente vem falando dessa data, né? Não só nessa data. E Sorocaba, ela tem um diferencial. Sorocaba, por estar cortado por 4 rodovias importantes, nós temos um problema muito grave em relação a isso. Um ano, teve junto com o Conselho da Mulher, com o SEG, o próprio CEMEVES, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, a gente fez uma abordagem e várias crianças, num período de sexta-feira a domingo, foram encontradas, inclusive, em bolés de caminhão, sem nenhuma documentação. Existe hoje uma questão da exploração sexual infanto-juvenil que rende muito. Então, existe grandes empresários investindo nesse comércio. Inclusive, um dos braços fortes do tráfico de pessoas é a exploração sexual, né? Principalmente de crianças, adolescentes e mulheres. Então, é um crime que muitas vezes é silencioso, a gente não vê, a não ser quando chega na mídia, né? Um caso muito grave, mas assim, a maioria das vezes ele acontece sem denúncia formal, sem um boletim de ocorrência, porque muitas vezes por conta da síndrome do segredo e da negação as famílias escondem, ou por conta do poder econômico de quem está envolvido nisso. Então, infelizmente, nossas crianças, que são joia rara, precisam ser protegidas. E quando a gente faz a campanha do Faça Bonito, a gente lembra que toda a sociedade, não é responsabilidade do governo X, do governo Y, é responsabilidade de toda a sociedade, né? Proibir, coibir, cobrar atitudes e principalmente denunciar qualquer tipo de violência sexual. Atenção, hein? Da boleia do caminhão aos gabinetes. Ok? Já que estamos citando secretário. Já tivemos casos de secretário em Sorocaba que foi pego em motel com menores de idade, né? Inclusive áudios vazados contando da proeza disso. Então, assim, é muito grave o que acontece nesse país. A gente teve, assim, reportagens no Brasil inteiro de políticos envolvidos em situações, né, de violência sexual. Eu tinha um grande amigo, o doutor Antônio Carlos Malheiros, que infelizmente nos deixou, né, há um tempo atrás. Ele sempre falava, ele foi um grande lutador dessa causa. Muitas vezes ele veio falar com a gente aqui sobre isso. Ele falava que era podre, né, a situação dessa, porque sempre envolvia a questão de um homem, né, classe média alta, de todo que tinha autoridade para estar se favorecendo, né, de prazeres sexuais de criança e adolescente. Um crime hediondo que muito cidadão de bem comete na surdina. Então, a gente precisa, Oliveira, parar com a hipocrisia, enfrentar, ter educação sexual nas escolas para as crianças poderem saber se defender, porque muitas crianças são abusadas e não conseguem
entender que aquilo é um abuso, porque está muito próximo ali do carinho, principalmente quando é um familiar, principalmente quando é uma pessoa que tem uma hierarquia, né? Infelizmente, eu enquanto advogada do CREAS em Sorocaba, eu atendi mais de 300 casos de violência sexual de criança e adolescente. Todos eram próximos, né? Ou tinha uma condição ali da pessoa, professor, médico, pastor, padre, né? Eu já peguei, infelizmente, muito padrasto, pai, avô, tio, muito pessoal, padrinho, pessoas próximas. Aquela história do homem do saco, que a gente falava para as crianças terem medo na rua, muitas vezes o homem do saco está dentro de casa. Então, tem que falar com as crianças sobre a proteção, dizer que não é não, que o corpo dela, quem toca é o papai, a mamãe, com supervisão, e que quando ela se sentir incomodada, que ela tem que avisar o tio, o professor, né, a médica, chamar a atenção. E as mães, né, e os pais saberem que eles podem pedir ajuda. Hoje você tem o Disque 100, que é uma denúncia anônima, que você pode estar fazendo, né, a denúncia do caso de abuso. Você tem os CRAS, tem os CREAS, tem as UBSs, pode procurar o Conselho da Mulher, pode procurar um pastor amigo, um padre amigo, pode procurar um professor amigo, uma professora amiga, pode procurar qualquer meio de comunicação. O que não pode é ficar calado. Quando a gente se depara com um tipo de violência, a gente tem que colocar a boca no trombone e denunciar, porque é a vida de uma criança, a integridade física, emocional e principalmente a dignidade sexual dela que está em jogo. Hoje, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso, à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um dia de luta e reflexão. Você pode ver e rever este comentário e análise da doutora Emanuela Barros no nosso portal rmsnews.com.br. Doutora Emanuela, obrigado, até a próxima. Oliveira, eu que agradeço, né, e espero que a gente tenha uma semana abençoada e que nesse dia, né, como você disse bem, de luta e reflexão, que a gente possa, quem sabe, o ano que vem estar aqui e falar assim, Oliveira, avançamos nessa questão. Não tem nem dúvida, doutora Emanuela Barros. Ou seja, a violência e a exploração sexual infanto-juvenil é uma triste realidade brasileira. Além da prevenção, o combate a essa realidade exige que os casos sejam denunciados. Hoje, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.